Às vezes, o início da jornada não é anunciado com trovões ou visões transcendentes. Às vezes, tudo começa com algo muito mais sutil e muito mais devastador. O cansaço silencioso de acordar todos os dias e sentir que não importa o quanto tudo pareça estar no lugar, algo em você está fora disso. É como se a alma começasse a sussurrar algo que a mente ainda não tem vocabulário para entender. Uma espécie de desalinhamento interno que não grita, mas corrói. Você continua sorrindo para os outros, mas por dentro há uma rachadura invisível que se alarga a cada repetição de um dia que já perdeu o sentido. Esse é o território do primeiro estágio do despertar espiritual, de acordo com Carl Jung, profundo descontentamento. E não é uma tristeza comum ou um problema específico que pode ser resolvido com uma mudança de rotina. É um esgotamento da alma, uma fadiga que não nasce do corpo, mas de uma incoerência vibracional entre quem você se tornou e quem você silenciosamente sente que poderia ser. Há um cansaço de você, um desejo de partir, mas de onde exatamente você vem? Você não sabe, porque o que dói ainda não tem nome, apenas pressiona. Jung disse que o que você resiste persiste, e nesta fase é exatamente isso que acontece. Você tenta ignorar a inquietação, racionalizar a angústia, anestesiar o desconforto, mas nada disso funciona por muito tempo, porque não é o mundo que é ruim. Foram vocês que começaram a ouvir algo além, um chamado, um deslocamento, uma semente vibracional de ruptura com tudo o que era confortável, mas não verdadeiro. Esta fase é marcada por uma estranha solidão. Você está cercado por pessoas, mas ninguém parece vê-lo. Você está no meio de uma conversa, mas sente que está ausente. Você ri, mas o riso não vibra. A pessoa, esse personagem social cuidadosamente construído para sobreviver no mundo, começa a se desgastar. Mas o desgaste não é visível, é energético. Acontece nas fissuras do que uma vez te prendeu, e então começa o colapso, mas não é externo, é interno, invisível, quase secreto, um colapso sem testemunhas. A crise não vem com explosões, ela se infiltra como um vírus silencioso, e de repente você percebe que tudo o que fazia sentido não tem mais sentido. Os planos parecem vazios, os objetivos distantes, a rotina insuportável. O que era suficiente antes agora sufoca. E você começa a se perguntar: a vida é apenas isso? Será que eu fui feito para essa repetição cinza? Por que sinto tanto e não sei o quê? A dor desta fase não é estridente, é enfadonha, e é por isso que é ainda mais perigosa. Porque o mundo ao seu redor espera que você continue funcionando, continue a entregar, continue a atuar. Mas por dentro, a alma já começou a desobedecer. Ele não quer mais se adaptar, quer quebrar, quer viver, quer lembrar. E esse impulso, quase imperceptível, é o que marca o verdadeiro início do despertar espiritual. Há um momento em que a dor começa a se mover. Não é que diminua, apenas muda de forma. Deixa de ser um peso estático e se torna um impulso, como uma corrente subterrânea que o empurra para frente, mesmo que você ainda não saiba para onde ir. É nessa jornada do desconforto silencioso ao movimento intuitivo que nasce o segundo estágio do despertar espiritual, a intensa busca espiritual. Não é uma busca planejada, não é racional. Começa com gestos simples, um vídeo que aparece no momento certo, uma frase que te perfura como se tivesse sido escrita para você, um livro esquecido na prateleira que de repente chama, e você obedece a esse chamado sem saber por quê. Não é curiosidade, é sede. Uma fome antiga e espiritual que não satisfaz nem comida, nem distrações. Você não está mais procurando entretenimento, está procurando significado, e isso muda tudo. Jung disse que o encontro com o inconsciente quase sempre ocorre por meio do símbolo, e é exatamente isso que acontece aqui. A alma começa a se comunicar por outros meios. Você se pega repetindo números, percebendo coincidências, lendo o mesmo tópico em diferentes fontes. Pessoas que você nunca viu dizem frases idênticas. É como se o mundo sussurrasse uma nova linguagem, uma linguagem simbólica,
arquetípica, invisível, e de alguma forma você começasse a entender. Esta fase é avassaladora. Você mergulha na meditação, explora tradições antigas, novos testes práticos, estuda astrologia, arquétipos, energia, espiritualidade vibracional, neurociência emocional. Nada parece demais. Tudo é pista. Tudo pode conter uma chave e muitas vezes contém. Você começa a sentir que não está mais sozinho. Outros já viajaram por este lugar e deixaram vestígios. A sensação é de entrar em um território misterioso, mas não despovoado. O coração, uma vez cansado, se anima. O inconsciente começa a se abrir e quanto mais você mergulha, mais as coisas fazem sentido. Os sonhos se intensificam, a intuição é refinada, as emoções armazenadas emergem sem motivo aparente e você entende sem entender. Algo está se movendo, algo está acontecendo dentro de você e é grande demais para caber em uma explicação lógica. Mas aqui reside o paradoxo e o primeiro grande desafio desta fase: o risco da espiritualidade performativa. Sim, porque o ego, astuto e sutil, não desaparece com o início da busca, apenas muda de disfarce. Antes ele ansiava por controle, agora ele anseia por iluminação. Antes ele ansiava por validação, agora ele quer transcendência. E assim a busca pode se tornar acumulação. Você coleciona cursos, iniciações, oráculos, técnicas, rituais, mas no fundo continua tentando fugir de si mesmo. Este é o ponto de virada. Quando você percebe que a busca, por mais profunda que pareça, ainda pode ser uma fuga sofisticada. Você está em movimento, mas não necessariamente em transformação. E é aí que a alma começa a ensinar a diferença entre conteúdo e verdade, entre sabedoria e presença, entre conhecimento e integração. Você percebe que nem tudo o que brilha é luz, que nem toda prática é cura, que nem todo professor é um guia, e acima de tudo, que a resposta que você procura não está fora. Um vazamento silencioso então começa. A alma afina o ouvido. O que ressoa permanece. O que distrai se dissolve. A busca se torna mais silenciosa, mais interior. A mente continua a aprender, mas o corpo começa a ouvir. A intuição guia as escolhas. O coração começa a selecionar o que tem alma e o que é apenas adorno. E é nesse silêncio fértil, nessa redução de ruídos externos, que começa a próxima etapa. Os primeiros vislumbres do eu. Depois de tanta busca, tanto se jogando na direção das respostas, chega um momento inesperado. Algo te encontra. Não é você quem concorda, é algo que passa por você. Silencioso, sutil, sem aviso. Mas quando isso acontece, você sente. Não como uma emoção, mas como uma nova vibração. Uma ressonância interna que não pede explicação. É um instante fora do tempo. Uma presença que não veio de você, mas parece habitá-lo por séculos. E então, o mundo para por um segundo. Um instante é suficiente. Este é o início do terceiro estágio do despertar espiritual. Iluminação sutil, os primeiros vislumbres do ser. O self, na linguagem de Jung, não é apenas o self que você conhece. É o centro organizador mais profundo da psique. A totalidade viva do seu ser. Não a sua personalidade, mas o projeto original que você traz consigo. O que você veio fazer antes das máscaras, antes dos traumas, antes dos papéis. E esses primeiros vislumbres não vêm com grandiosidade. Não há aplausos internos, não há êxtase. Há de fato uma calma profunda, uma espécie de silêncio interior que não é vazio, é presença. Você está sozinho, mas não se sente mais sozinho. Há uma força imóvel que começa a habitar seu campo, um ponto interno de coerência que emerge mesmo quando tudo ao seu redor ainda está confuso. Às vezes, esse contato surge em um sonho simbólico, com imagens que você não entende, mas sente. Às vezes, vem com um calafrio durante uma conversa, uma frase ouvida por acaso que parece ser dita apenas para você. Um encontro, um choro sem motivo,
uma sensação de estar no lugar certo na hora certa sem saber porquê. O corpo responde, a alma confirma e a mente, pela primeira vez, não tenta controlar, apenas observa. O mais curioso é que esses flashes não dependem de esforço. Eles não são comprados, eles não são programados. Eles vêm quando a alma está receptiva, quando há espaço, quando o ego fica em silêncio mesmo por alguns segundos. Eles são como rachaduras na armadura da pessoa, através das quais a luz começa a entrar. Mas essa luz não brilha para fora, ela aquece por dentro. E mesmo que dure pouco tempo, mesmo que seja tênue, esse contato muda tudo, porque agora você sabe. Você não sabe com a mente, você sabe com o corpo, com o campo, com o coração. Há algo maior habitando em você, e esse algo não exige perfeição, não exige explicação. Exige apenas a verdade, exige apenas a escuta. E com esse flash, nasce uma nova referência interna, um centro silencioso que começa a guiá-lo. Mesmo que você ainda não entenda, você ainda sente medo, você ainda sente confusão, mas agora no meio do caos, há um ponto de luz. E esse ponto, por menor que seja, muda a geografia de sua alma. Você não se sente mais perdido da mesma forma, porque mesmo sem um mapa, há direção. Mesmo sem certeza, há confiança. Mesmo sem controle, há significado. A mente não entende, mas o coração já reconhece. Algo dentro conhece o caminho. E é precisamente esse algo, esse centro silencioso, que quando surge desperta a força oposta, a resistência do ego. O próximo estágio do despertar. Logo após a primeira luz vem a escuridão. E não porque a alma foi desligada, mas porque o ego despertou. Aquele lampejo silencioso do eu, que lhe ofereceu um vislumbre da verdade interior, uma presença que transcende a pessoa, ao mesmo tempo soa um alarme. O ego sente que está perdendo o controle e não aceitará isso sem lutar. Aqui começa o quarto estágio do despertar espiritual, a resistência do ego. Essa resistência não é um erro, faz parte do processo. É a defesa natural de um sistema que acredita estar sendo ameaçado porque de fato está. O ego, como estrutura, foi moldado para protegê-lo, para garantir pertencimento, estabilidade, identidade. Era essencial, mas agora, quando o eu começa a emergir, ele entra em crise e sua resposta é clara. Ele tenta recuperar o controle. De repente, tudo o que você começou a sentir, essa nova clareza, essa quietude, essa conexão íntima com algo maior, começa a aparecer distante. Os sinais internos que anteriormente o guiavam parecem confusos, a intuição oscila, a energia despenca. Você tenta retornar a essa vibração sutil, mas ela escapa, e o pensamento sabotador surge. Será que era real? Será que eu inventei tudo? Será que eu estou ficando louco? Essa é a tática do ego. Questionar a legitimidade da experiência interior. Ele usa a dúvida como defesa, usa a lógica como muro e, acima de tudo, usa o medo. Medo de perder o que é conhecido. Medo de se dissolver, medo de morrer. Porque para o ego, a dissolução do controle é a morte, e ele lutará com todas as armas que tiver para evitá-la. Nesta fase, você tenta se reorganizar. Você volta aos velhos hábitos, busca conforto nos padrões familiares, reativa relacionamentos que não vibram mais, revive rotinas que antes o levavam ao sono. E por um tempo até funciona. Há uma falsa sensação de estabilidade, mas você logo percebe. O que antes era um refúgio, agora se tornou uma prisão. O que antes era uma estrutura, agora está sufocando. Você está tentando se encaixar em algo que não o impede mais e que dói. É um conflito interno exaustivo. Uma parte de você quer seguir em frente, outra parte se segura firmemente. Um quer submergir, o outro tem medo de se afogar. A alma sussurra, renda-se. O ego grita, espere. E entre esses dois polos, você sente o cansaço vibracional de tentar ser dois ao mesmo tempo. O que você era e o que você está se tornando. Jung disse: a psique resiste
porque está se protegendo. E é isso. A resistência do ego não é má, é proteção. Há partes de você que ainda não estão prontas, há feridas que ainda não cicatrizaram, há memórias que ainda não podem ser tocadas. E o ego mantém tudo isso como pode, mesmo que precise impedir a alma de seguir em frente. Mas chega um ponto em que resistir começa a doer mais do que desistir. E então algo cede. Não como uma decisão racional, mas como uma exaustão sagrada. O ego deixa ir não porque entendeu, mas porque não pode mais sustentar a ilusão de controle sozinho. E então, em vez de esforço entra o cansaço, em vez de luta o silêncio, e nesse silêncio começa a entrega. Essa rendição não é derrota, é transformação. É o início da morte simbólica do velho eu, e com ela vem o portal para a próxima etapa, talvez a mais intensa e reveladora de todas: o encontro com a sombra. Chega um momento em que o caminho deixa de ser ascendente. A alma, que até então procurava luz, começa a ser chamada a outro tipo de viagem, a descida. Não uma queda, mas um mergulho, uma jornada para dentro. E é nessa jornada que você encontra o que evitou durante toda a sua vida, sua sombra. Este é o 5º estágio do despertar espiritual e não pede permissão. Chega, invade e revela. Aqui já não é possível manter ilusões. Já não há espaço para a espiritualidade performativa, para frases bonitas, para racionalizações. A sombra surge não como uma metáfora, mas como uma presença real. Vem nas emoções que você tentou silenciar, na raiva que você disfarçou com gentileza, no medo que você camuflou com controle, na culpa que você escondeu por trás da produtividade, na vergonha que você aprendeu a sorrir. A sombra é tudo o que o ego não queria reconhecer como parte de si mesmo. É o que foi reprimido, excluído, distorcido, projetado nos outros. E agora tudo retorna, mas não como castigo. Volta como verdade, volta como sacerdote disfarçado. Jung disse que a sombra é 90% ouro. Isso não significa que seja confortável acessá-lo, mas significa que o tesouro é onde você menos queria procurar. E então começam os sintomas, reações emocionais desproporcionais, raiva que surge do nada, padrões de autossabotagem que se repetem com força, relacionamentos que explodem, crises internas sem motivo. Você começa a ver o pior em si mesmo e não consegue mais desviar o olhar. A máscara social começa a rachar nos pequenos gestos, a pessoa desliza e o que emerge é cru, é instintivo, é humano, mas é real. O ego entra em pânico, tenta resistir, tenta dizer, esse não sou eu, mas a alma insiste, é você também. E é aí que começa a verdadeira alquimia, quando em vez de tentar eliminar a sombra, você começa a ouvi-la, a entendê-la, a integrá-la. Esse processo não é linear, é confuso, é doloroso. Muitas vezes é solitário. Você sente que está afundando, mas não está. Está descendo, está indo mais fundo, está se vendo pela primeira vez em sua totalidade. O encontro com a sombra exige mais do que coragem, exige compaixão, porque você verá partes de si mesmo que são repulsivas, que o envergonham, que você projetou nos outros por tanto tempo, e agora você percebe que elas sempre estiveram em você. Mas quando reconhecemos essas partes, algo novo acontece. A fragmentação começa a se dissolver. Você para de dividir sua psique em clara e escura, certa e errada, aceitável e inaceitável. Você começa a se tornar inteiro. A sombra não quer dominar, quer ser incluída. E é essa inclusão, essa integração, que abre o caminho para o próximo estágio, a despedida do velho eu. Não se trata apenas de mudança, não é uma fase de transição como qualquer outra. É uma morte, não física, mas psíquica, vibracional, arquetípica. A despedida do velho eu não é uma escolha consciente, é uma demanda silenciosa da alma quando tudo o que você era não encontra mais lugar no que você está se tornando.
É por isso que este sexto estágio do despertar espiritual é talvez o mais doloroso e libertador ao mesmo tempo. Não avisa, não negocia. Vem de repente e, quando chega, traz consigo um silêncio que não é paz, é luto. Um luto profundo por tudo o que você pensava ser, pelos personagens que construiu, pelas certezas que o sustentavam, pelos sonhos que não eram realmente seus, mas que você cultivou com tanto esforço. Tudo começa a desmoronar por dentro. Principalmente, é um colapso simbólico da identidade, uma implosão de referências. A linguagem usual não é mais útil, as motivações desaparecem, velhas paixões são esvaziadas, você tenta se explicar e não consegue. Você tenta se reconhecer e não consegue encontrar nada. É como se a alma tivesse puxado o fio central que prendia o eu e, ao puxar, toda a estrutura desmorona em silêncio. Esse silêncio pesa muito. Não está vazio, é denso, é pura presença, mas uma presença que te deixa sem chão, porque agora já não és o que foste, mas ainda não sabes o que serás. A mente entra em colapso tentando entender. O corpo sente o peso. Você pode confundi-lo com depressão, com fracasso, com perda de sentido, mas o que está acontecendo é mais profundo. É a desconstrução do ego como centro. É o colapso da casa falsa em que você viveu, aquela construída para agradar, para pertencer, para sobreviver. Ele precisa cair para que um mais verdadeiro possa emergir. Jung entendeu profundamente esse processo. Ele disse que o ego deve morrer para que o self possa nascer como o verdadeiro centro da psique. Não é um apagamento da personalidade, é uma reorganização, uma transição da consciência superficial para a consciência profunda. A alma assume o leme e o ego, pouco a pouco, aprende a ser um instrumento, não um professor. Essa morte simbólica, no entanto, não é suave. Exige isolamento, não como punição, mas como gestação. O casulo do silêncio torna-se necessário. Os estímulos do mundo não fazem mais sentido, as palavras dos outros não são suficientes. Você tenta explicar e ninguém entende, porque esse processo não pode ser verbalizado, só pode ser vivido. E nesse espaço de silêncio, de ausência de desejo, de confusão existencial, algo acontece. Não é ótimo, não é um milagre. É algo sutil, quase imperceptível. Um novo fôlego, uma escolha mais honesta, um desejo de se mover devagar. É o ser nascendo, não como um conceito, mas como uma pulsação, como um eixo, como uma frequência. O velho eu se despede, e com ele vai a ilusão de controle, de identidade fixa, de certeza confortável. E o que resta é o espaço, um espaço fértil, puro, intocado, pronto para ser habitado por uma nova presença, sua autêntica individualidade. Quando você começa a se alinhar internamente, quando seu centro começa a respirar em sua frequência mais autêntica, o mundo ao seu redor começa a responder. Não como uma reflexão mecânica ou causal, mas como um diálogo profundo entre sua alma e a realidade. Carl Jung chamou isso de sincronicidade, a coincidência significativa de dois ou mais eventos, que não têm relação causal, mas têm significado interno para quem os experimenta. São encontros, símbolos, sinais que surgem do nada, inesperados, e ainda trazem uma sensação inconfundível de isso faz sentido. Eles não são mágicos, são naturais. Eles são a pulsação da alma que conversa com o mundo. Este estágio de despertar espiritual é uma escuta ativa da realidade. Não a escuta passiva, mas a percepção sensível, atenta, como um músico afinando seu instrumento para a orquestra da vida. Você começa a notar padrões que antes passavam despercebidos, pequenos detalhes que fazem seu coração vibrar de reconhecimento. Esses momentos são tão naturais que não podem ser forçados. Quando você tenta capturá-los, eles escapam. Mas quando você está simplesmente presente, quando seu ser interior não está em luta ou resistência, eles emergem, suaves, fluidos, sincronizados. E a beleza não está no show,
está no significado, no lembrete silencioso de que você está no caminho certo, que sua frequência está em coerência com o universo. Esta etapa não elimina o sofrimento, mas transforma a relação com ele. A dor é sentida, compreendida e transcendida. O medo é bem-vindo e não domina mais. A alegria se expande, não como uma busca, mas como uma consequência natural da presença. E assim, o despertar espiritual é estabilizado, não como um evento raro, mas como um modo de vida. Um convite contínuo para caminhar na complexidade da existência com leveza, coragem e amor. Olhando para trás, você percebe que o despertar não foi um momento, mas um processo lento e paciente, um desgaste de ilusões e uma tecelagem de uma nova verdade. Cada etapa, cada dor, cada luz fazia parte da sinfonia da alma que agora reconheceis como vossa. E aqui, neste ponto, a pergunta final. Qual desses estágios ressoa mais profundamente com você hoje? Que voz silenciosa de sua alma implora para ser ouvida? Se essa viagem tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários com a frase "Estou acordando". Assim saberemos que esse caminho também está vivo em você. Lembre-se, o despertar espiritual não é um destino que se alcança. É uma forma de caminhar pela vida com consciência, presença e amor. Cada passo conta, cada respiração é importante, cada momento de honestidade consigo mesmo é uma semente de transformação. Obrigado por estar aqui, obrigado por estar inteiro, obrigado por ousar acordar.